Olá, irmãos. Aqui quem fala é o professor Marlon Meira. É com muita alegria que eu venho iniciar essa EBD de verão de 2022. Hoje, especificamente, é o dia 1º de janeiro de 2022. Eu estou gravando essa primeira aula. Nós teremos uma sequência com 5 domingos. Nós teremos 5 domingos em janeiro. E exatamente nesse período, nesses 5 domingos de janeiro, é que nós teremos a nossa EBD de verão. Eu estou gravando aqui com fundo ali logo atrás aqui, dá para ver o mar. Eu estou passando férias com a minha família aqui em João Pessoa. Estou aqui numa pousada, então estou aqui num lugar bem agradável, mas de vez em quando pode passar um carro ali na frente. A gente está bem na frente da praia mesmo aqui. Pode passar um carro ali na frente com um som alto. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação e quando eu voltar, se for o caso, quando eu voltar a gente continua. Mas enfim, eu quero dizer para vocês que é com muita alegria que eu participo dessa EBD de verão, oferecendo um curso dessa vez. Eu também quero dizer que eu tenho muita alegria, muita gratidão a Deus de ser, nesse biênio de 2022 e 23, o diretor de educação cristã da nossa igreja. Queria agradecer a Deus por essa oportunidade, pedir a Deus que conduza esse ministério da forma que ele desejar, da forma que ele decidir, e que me use para organizar o ministério, afinal de contas, né? Nesse ano, a nossa EBD de verão terá. Eu até tinha feito um convite para um casal de amigos, um casal de irmãos, para fazer a EBD para nós esse ano, um casal de irmãos que está fazendo mestrado e doutorado em teologia lá nos Estados Unidos, mas eles estavam muito ocupados no final do ano, e graças a Deus, porque estavam ocupados com a obra de Deus, a obra do Senhor, e acabou que eu assumi essa responsabilidade de oferecer para a nossa igreja esse curso de verão da EBD. E eu vinha orando já, inclusive antes de fazer os convites, eu vinha orando, pedindo a Deus que me orientasse, caso eu tivesse que fazer a apresentação, o curso, né? Para que Deus me orientasse em um tema que fosse pertinente ao meu ministério, de certa forma, né? Para ficar mais fácil a produção desse curso de verão, mas também que fosse um tema bíblico, um tema voltado especificamente às Escrituras, né? E como alguns dos irmãos sabem, eu sou licenciado em História, sou professor de História há muitos anos, atuo como professor de História tanto na minha carreira como professor, na minha carreira profissional, secular, vamos dizer assim, mas também como professor de escola bíblica dominical, dando aulas. Ultimamente eu tenho dado, nos últimos pelo menos 3 anos, eu tenho dado aulas sempre de história da igreja. Tenho sido muito feliz e muito grato a Deus, inclusive, por isso, porque tem sido uma experiência muito, muito válida, muito rica para mim, como professor de história, formado em história, ser professor de história da igreja na EBD da nossa igreja, né? Então, a gente fala eu escolhi, mas eu acho que foi o Espírito Santo, né, que me orientou na escolha na escolha de um comentário ao livro de Atos. E quando eu pensei em fazer, portanto, esse curso, um comentário ao livro de Atos, eu me lembrei de um livro que eu já tinha esse livro em português, eu tive esse livro em português, eu tenho ele em inglês, aqui no Kindle, e, eu já havia trabalhado com ele uma vez numa ocasião, e agora eu resolvi fazer, portanto, uma sequência com essas 5 aulas, apresentando essa introdução e comentário baseada, esse curso, né, baseado nesse livro aqui, então, que é o livro Atos, Introdução e Comentário, da série Cultura Bíblica da Vida Nova, que é escrito pelo Howard Marshall, né? Então, a gente vai fazer, se você já tem esse livro, é interessante porque você pode usar esse livro durante esse mês de janeiro, lendo junto com a gente, né, esse livro. Se você não tem, não será necessário que você compre para fazer esse curso conosco, essas aulas conosco, né? Mas se você tiver, você pode acompanhar, porque eu farei a sequência das nossas aulas e dos nossos temas aqui, exatamente baseado no esboço do livro, tá certo?
Então, de certa forma, esse é um curso, uma aula, é uma série de 5 aulas com comentário, com introdução e comentário ao livro de Atos, mas não apenas baseado, obviamente, no livro de Atos, mas baseado, seguindo a orientação desse livro, Atos, Introdução e Comentário, do Howard Marshall, tá certo? Bem, eu quero fazer uma oração agora, já fiz essa breve introdução, quero fazer uma oração e a gente parte então já para o início, que é a parte da introdução ao livro de Atos, tá certo? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por mais uma vez estar sendo usado pelo Senhor para trazer conhecimento e informação sobre história para os membros da nossa igreja, para os nossos irmãos e para aqueles demais também, Senhor, que forem convidados e que assistirem eventualmente a essas aulas que serão distribuídas e ficarão disponíveis na internet. Peço ao Senhor que abençoe as nossas vidas nesse aprendizado, nesse tempo de ensino. Peço que o aprendizado que nós vamos adquirir aqui seja não apenas orientado pelo Senhor, mas seja usado também pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória também, porque é para isso que a gente aprende, para isso que a gente busca conhecimento do Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui e te peço que o Senhor continue nos conduzindo durante esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá então. Eu queria fazer só um disclaimer, que não sei como é que chama em português, uma espécie de esclarecimento rápido. Hoje é dia 1º de janeiro, ou seja, se você está assistindo a essa aula no lançamento ao vivo dela, esse lançamento é agora de manhã, às 9 da manhã, no domingo, dia 2 de janeiro, ou seja, então você está vendo que eu estou gravando a menos de 24 horas antes do lançamento da aula, né? E a razão para isso é que nós como eu disse agora há pouco, nós estamos em João Pessoa, nós estamos de férias, né, de viagem, minha família e eu, e nós chegamos aqui no dia 24, sexta-feira, na verdade dia 25 no sábado. A gente passou a noite em Recife, mas a gente chegou aqui em João Pessoa no sábado, dia 25. E eu havia planejado, inclusive havia combinado com minha esposa e com as crianças, que eu sempre separaria algumas horas do dia, todos os dias, a partir de segunda-feira, do dia 27, então, né, para que eu preparasse e gravasse as aulas da EBD, né, principalmente a primeira aula. E duas coisas aconteceram que incomodaram bastante a gente, e pelas quais, inclusive, eu peço que os irmãos orem, não por elas especificamente, porque já passaram, né, mas eu peço que os irmãos orem porque são coisas que revelam, que mostram que a nossa igreja está no caminho certo no ensino, né? Porque o inimigo, sabendo disso, sabendo que a nossa igreja está atuando no reino de Deus, expandindo a palavra de Deus, ele obviamente não vai permitir que isso aconteça facilmente. Eu acho que uma igreja que não é incomodada pelo inimigo, né, por Satanás, é uma igreja que não está atuando bem no reino de Deus. Mas a nossa igreja tem atuado bem, e uma das razões é exatamente essa. A gente chegou aqui no sábado de manhã e a gente teve um problema pessoal aqui com o aluguel do apartamento que a gente tinha feito em Brasília ainda, e isso trouxe um desgaste para nós, né? Nós, uma família com 3 filhos, isso trouxe um desgaste para nós ali já no sábado, no dia que nós chegamos aqui. E outra coisa que aconteceu foi que na segunda-feira, que tinha sido o dia que eu tinha planejado iniciar, no final de cada dia, né, à noite ali, eu ia trabalhar na produção desses vídeos, na produção do curso, né? Eu fui acometido por uma infecção, esqueci quando você come alguma coisa que não faz bem, enfim, eu fui acometido por uma infecção alimentar, né? Alguma coisa que a gente comeu na praia exatamente na segunda-feira, que me fez muito mal, mas muito rapidamente. A mim, o Arthur e o Miguel. Nós estamos até hoje, eu e o Miguel principalmente, a gente ainda está recuperando. O nariz está um pouco entupido ainda, estou sentindo meu corpo bem cansado ainda. E hoje é sábado, ou seja, eu fui deixando, eu tive que fazer de qualquer forma a preparação, mesmo de cama. Eu passei a terça-feira inteira de cama,
E a quarta-feira eu passei a metade no hospital e a metade de cama. Aí quinta também de cama, aliás, quinta de cama também. Quando foi na sexta, não, quinta eu já resolvi não ficar na cama mais. Mas assim, eu deveria ter ficado, porque eu estava com o corpo do mesmo jeito, não tinha evoluído muito, não tinha melhorado muito, mas eu resolvi ficar fora. E na quinta-feira, portanto, e na sexta, ontem, foram, aliás, na quinta não, antes da quinta, mesmo na quarta-feira. Na quarta-feira eu já havia iniciado a preparação das aulas. Mas assim, uma grande dificuldade de concentração, porque o corpo da gente fica totalmente parado, né? Quando a gente tem intoxicação alimentar, essa é a palavra que eu estava procurando. Então, o corpo parece que para totalmente para a gente tentar limpar, recuperar, alguma coisa assim, né? Então, eu estou me sentindo ainda muito fraco e com calafrios de vez em quando e, e com alguma dificuldade de concentração. Então, eu estou explicando isso não porque eu imagine que a aula que eu estou gravando agora seja uma aula ruim ou limitada por qualquer uma dessas razões, mas porque eu percebo que isso é uma ação do inimigo tentando impedir que a gente atue na sua obra, né? E eu peço aos irmãos que coloquem isso em oração durante esse mês de janeiro. Se você está assistindo a essa aula agora, muito provavelmente eu quero acreditar que você vá acompanhar todas as 5 aulas, né? Até chegar ao final. Então, peço que você já siga em oração, não apenas por esse Ministério de Educação Cristã da nossa igreja, mas pelos demais ministérios da igreja, pelas famílias que estão, né, viajando, que estão fora de Brasília, mas também porque a gente tem sentido, eu aqui em casa, nossa família, a gente tem, alguns de vocês sabem, nós temos alguns projetos bem arrojados aí para o ano de 2022 na área da educação cristã. O próprio projeto que eu apresentei para a igreja, da educação cristã, no Ministério de Educação Cristã, é um projeto bem arrojado também, e eu tenho sentido, de alguma forma, que o inimigo tem começado a colocar algumas dificuldades, né? Essa, por exemplo, foi uma clara, assim, tipo, tentar derrubar a gente na saúde, né, física, já que para gravar um vídeo como esse, para fazer uma aula como essa, eu precisava da saúde física também, né? Mas por outro lado também a saúde mental também, assim, uma certa confusão na mente, uma dificuldade para concentração. Então tudo isso é motivo de oração, a gente precisa estar sempre alerta em oração, porque eu quero acreditar que o inimigo não para, né, de agir, de atuar, e a gente também não deve parar de atuar e obedecer a Deus, obedecer a Jesus quando diz que a gente deveria partir para cima mesmo do inferno, evangelizando e pregando a palavra e discipulando e ensinando, né? E, a promessa que Jesus tem para nós é de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, né? Não é o contrário, nós não estamos nos defendendo do inferno, né? Não são as portas da igreja que vão prevalecer contra o inferno. Não é essa a promessa de Jesus, né? A promessa de Jesus é que nós vamos para cima das portas do inferno, devemos ir, né? E que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então é só uma espécie de, não apenas de esclarecimento, mas também de pedido de oração, para que os irmãos estejam orando aí pelo nosso ministério e por essas aulas que vem pela frente aí, tá certo? Mas vamos lá então. Vamos começar então aqui, já vou compartilhando a minha tela para a gente iniciar da seguinte forma. Então nós temos aí a capa do livro, e aí a gente já começa, o próprio livro já começa com uma introdução. Essa introdução do livro, essa introdução inicial, ela não está ainda relacionada ao próprio texto, né? Por isso que o nome do livro e o nome do nosso curso é Introdução e Comentário. Então, nessa primeira aula de hoje e na próxima aula, a gente terá 2 aulas de introdução. Nós temos 6 itens nessas 2 aulas de introdução, a gente tem 6 tópicos. O propósito de Atos, que é o número 1. Depois a gente vem para o número 2, que é a teologia de Atos. Depois a gente vai para o número 3, que é a historicidade de Atos, que inclusive esse aqui já é da próxima aula. Depois as origens de Atos, 4. 5, que é o valor permanente de Atos. E 6, uma análise que na verdade é apenas um quadro geral montado com cada item. Eu posso até tentar mostrar esse quadro aqui.
que é um quadro que mostra cada item dividido lá do próprio texto, né, do próprio livro mesmo de Atos. A gente vai ter lá, portanto, os textos divididos, né? O material, o livro dividido em partes, né? Vamos ver se vai abrir rápido. Se não abrir rápido, a gente já pula de novo para lá. É isso aqui, ó, essa análise que eu estava falando aqui, ó. Então, você tem a primeira parte, aí vai capítulo 1, verso 1 até 2:47, aí parte 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí essas oito partes até o final, até o capítulo 28, verso 31, são, nós faremos nas 3 últimas aulas. Nas primeiras 2 a gente fará, portanto, a introdução, e depois a gente faz o comentário. Outra coisa interessante que eu queria colocar também como testemunho, esse é um testemunho legal. A primeira vez que eu li Atos inteiro, que eu me lembro, né? Que eu me lembro bem que a primeira vez que eu li Atos por completo foi foi a primeira vez que eu fui preparar um curso de História da Igreja. Eu acho que deve ter mais ou menos uns 8 anos, 7 anos talvez. Deve ter mais ou menos uns 7 anos. A primeira vez que eu fui preparar um curso de História da Igreja, e o curso de História da Igreja começava, como a maioria dos livros de História da Igreja, começava logo depois do final, logo depois do Apocalipse. Começava nos pais da Igreja, não nos apóstolos, não em Jesus, não na Igreja primitiva. Em outras palavras, começava no século II, né? Ou seja, começava de 100 em diante, né? Aqui a gente está falando de depois de Cristo, é claro, né? E eu achei aquilo, o material que eu estava trabalhando na época começava então a partir de 100, depois de Apocalipse, né? Eu achei que não faria sentido iniciar um curso de história da igreja sem contar a história da igreja primitiva. Eu acho que é justificável que o livro não traga, porque a história da igreja primitiva ela é praticamente toda, para nós cristãos pelo menos, ela é praticamente toda, a gente aprende ela praticamente toda a partir do Novo Testamento. E como o cristão que está interessado num curso de história da igreja, teoricamente tende a ter lido a Bíblia, o Novo Testamento todo pelo menos, então aí o livro começava então a partir do Novo Testamento. Mas eu achei que faltava pelo menos uma aula introdutória para falar sobre o Novo Testamento, porque afinal de contas o Novo Testamento é o primeiro século, vamos dizer assim, né? O Novo Testamento até nem vai até o final do primeiro século. Mas enfim, pelo menos o Novo Testamento trata do advento de Jesus e da igreja. Atos aqui, por exemplo, contando a história da igreja primitiva, e depois as cartas, tanto as cartas de Paulo quanto de Pedro, depois as cartas de João, enfim, todos os demais textos do Novo Testamento vão falar sobre a igreja do século I. E aí, nessa ocasião, então, mais ou menos uns 7 anos atrás, antes de começar o curso de História da Igreja, eu li o Novo Testamento inteiro, em um certo tempo, talvez 2 semanas, né? E aí, portanto, o livro de Atos foi a primeira vez que eu li ele, que eu me lembre agora, a primeira vez que eu li ele por completo. E essa é uma experiência que sempre que eu posso, deixa eu voltar essa tela para mim aqui. Sempre que eu posso, eu faço essa sugestão. Sempre que você puder, leia um livro da Bíblia inteiro. Alguns livros são mais difíceis de você ler inteiro, livros óbvios como Salmos, por exemplo, como Gênesis, que tem 50 capítulos, Isaías, né? São livros um pouco mais longos. Mas também, por outro lado, quando eu digo ler inteiro, não significa ler sentado numa vez só, né? Você pode ler em uma semana, mas que você comece e não leia mais nada até que você termine, né? Isso é muito, muito, muito valioso, você não tem ideia. Então, por exemplo, como eu falei para vocês agora há pouco, no dia 24, então, à noite nós saímos de Brasília, de avião, mais ou menos umas 9 horas da noite, e eu entrei no avião 9 horas para vir para Recife, e dentro do voo eu comecei a ler Atos, porque eu sabia que eu ia passar a noite no aeroporto em Recife. Eu ia sair de Recife mais ou menos às 6 da manhã. Então, eu consegui ler mais ou menos até o capítulo 16 inteiro, assim, sentado, literalmente o voo inteiro lendo. E quando o voo pousou ali, que eu desliguei meu Kindle lá, eu tinha lido até o capítulo 16. Daí, quando a gente chegou no aeroporto, a gente se instalou ali para esperar até 6 da manhã, eu continuei lendo e fui até o capítulo 28 e concluí a leitura, ali mais algumas horas depois, né? Eu me lembro de ter anotado quantas horas deu no total, acho que foi mais ou menos 4 horas.
5 horas mais ou menos, no total da leitura, né? E é muito, muito interessante assim, a experiência de ler o livro inteiro, sem. Quando eu digo inteiro, eu estou dizendo assim: você, por exemplo, vai fazer uma devocional e tem lá, por exemplo, Atos 1:8. Então, aí você faz a devocional sobre Atos 1:8 e, por curiosidade, você lê o capítulo 1 todo, né? Ou mais para acrescentar o conteúdo mesmo e tal. E aí você vai voltar a Atos só depois, lá na frente, aí tem uma mensagem na igreja, você ouve, você lê, e aí você pensa que leu o Atos todo, de repente leu mesmo, só que sempre a cada momento picado, né? Eu acho que isso não é a melhor experiência de leitura, né? Então eu sugiro que você faça isso, se você não fez isso ainda, eu sugiro que você faça isso de hoje para a próxima aula, até porque a gente não vai entrar no próprio livro ainda hoje, né, no texto de fato. A gente vai falar sobre o livro, mas não necessariamente sobre os versículos dos capítulos, então eu sugiro que você ainda faça isso até domingo que vem, porque aí você terá essa experiência de ter lido esse texto inteiro, certo? E faça isso com outros livros também, certo? Então tá jóia. Então. Eu já cheguei a ler Gênesis em um dia só, mas um dia, claro que eu tirei só para isso e eu tive várias horas ali para ler. Tá? Eu acho que eu devo ter levado mais ou menos umas 8 horas para ler o livro inteiro, né? Então tá certo. Então vamos voltar aqui. A gente já começa a fazer a nossa introdução, portanto, ao livro de Atos, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, uma pergunta para você: por que você lê Atos? É claro que as respostas podem ser muito, muito variadas, né? Podem ser, obviamente você deve responder que você lê Atos porque é um texto bíblico. Afinal de contas, você lê a Bíblia, então você lê Atos, né? Mas a pergunta não é exatamente nesse sentido. A pergunta é o que você procura compreender quando você lê Atos, ou, na verdade, até deu um spoiler aqui na resposta, né? Você lê Atos para saber que, ó, você lê Atos interessado no que Lucas nos conta ou como ele nos conta. E por que eu coloquei isso aqui? Porque, obviamente, que o livro que eu usei para preparar a aula é um livro escrito por um historiador. O historiador está sempre pensando no texto, como um documento histórico. O livro de Atos pode ser considerado, o livro mais histórico do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento, todas as cartas, toda a Bíblia, a Bíblia inteira é um livro histórico. É claro que a Bíblia não foi escrita para ser um livro histórico, mas qualquer documento antigo o historiador vai considerar como um documento histórico, né? E como eles foram escritos em formato de livro, então a gente poderia dizer nesse sentido que são livros históricos, né? Mas, mas a questão eu estou falando isso mais uma vez como historiador, a gente não deveria se interessar em Atos pela forma como ele é escrito. Nossa, Atos é tão bem escrito, né? Lucas era uma pessoa educada, né? Uma pessoa distinta. Né? Olha só como ele escreve bem. Até porque a gente nem saberia se ele escreve tão bem assim, a não ser que a gente soubesse ler o texto original, né? Mas, de qualquer forma, o importante que eu quero mencionar aqui é que nós devemos estar preocupados no que Lucas escreve. Outra coisa também que eu acho interessante, comparando aqui rapidamente, é que quando Jesus separa os 12 apóstolos, vou pegar só o exemplo de Pedro aqui, porque é mais fácil, porque Pedro tem textos no Novo Testamento, né? Tem as suas cartas, né? E também tem os discursos que Pedro faz, que estão registrados aqui mesmo no livro de Atos, né? Então, assim, quando você compara, por exemplo, Pedro com Lucas, você obviamente está comparando duas pessoas distintas, né? Diferentes do ponto de vista intelectual. Fica claro para todo mundo que Lucas é uma pessoa intelectualmente distinta, em alguma medida, não quer dizer que ele fosse um intelectual da época, né? Mas ele era, numa certa proporção, ele tinha uma intelectualidade distinta de Pedro. Estou usando esse exemplo com Pedro. Pedro era um pescador, então Pedro não era um intelectual, ele não tinha nenhum nível intelectual, não deveria ter, vamos dizer assim, porque afinal de contas, como eu disse, era um pescador, né? Não tinha, a gente sabe que não tinha, mas o que acontece é que depois que Pedro convive com Jesus e depois que Pedro tem as experiências que ele tem, ele vai ele vai se tornar um grande escritor, ele vai escrever um grande pensador, um grande escritor, ele é um grande discípulo, um grande apóstolo, um grande pregador, obviamente, um grande líder da igreja, né? Nele que iniciam que inicia o evangelismo os gentios e assim por diante, mas ele vai se tornando isso, né? E Lucas, quando escreve, ele já escreve, quando ele escreve, ele já portanto, essa figura, vamos colocar mais uma vez com cuidado, né, para não fazer nenhuma avaliação muito profunda
porque a gente não tem essa informação, mas ele tinha sua intelectualidade, ele tinha alguma distinção intelectual em relação, por exemplo, a Pedro. Tô dando esse exemplo eu não poderia dar esse exemplo de Paulo, porque Paulo tinha, obviamente, uma distinção intelectual também, assim como Lucas. Mas eu estou dizendo isso porque a gente não deveria ler Atos interessado em como Atos é escrito. Como eu disse agora há pouco, até porque a gente nem lê ele em original para saber se realmente ele é muito bem escrito mesmo, né? Mas a gente deveria ler interessado no que é que ele nos conta. E é claro que durante essas aulas a gente vai ver o que é que Atos nos conta, né? Hoje mesmo a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Lucas escreve no estilo epistolar, ou seja, no estilo de carta, mas é bom lembrar duas coisas aqui importantes. Em primeiro lugar, o texto de Atos não é uma carta. Assim como, por exemplo, Paulo escreve aos Coríntios, vamos colocar assim. Não é uma carta. Então, mas lembre-se que ele escreve para Teófilo, né? Ele escreve tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. Na verdade, os dois são são o mesmo texto, né? Antigamente, as partes dos livros eram chamadas elas mesmas livros, né? Tinha o livro 1, livro 2, livro 3, e o livro 1, livro 2 e livro 3, todos eram parte de um mesmo livro, vamos dizer assim. E quando Lucas escreve para Teófilo, então ele escreve uma primeira parte ou um primeiro livro daquele seu texto, contando o que Jesus havia começado a fazer, ele até mesmo diz isso, e depois ele escreve o que a igreja foi fazer. A gente até vai falar lá na frente que algumas pessoas chamam o livro de Atos não de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. E aí o que o Espírito Santo vai fazer, portanto, no início da igreja, né? Então, ele escreve nesse estilo epistolar do seu tempo, mas ele escreve com uma distinção na escrita, porque ele está escrevendo ou a gente pensa, a gente supõe o seguinte: ou Teófilo era educado e apreciaria ou saberia, compreenderia, portanto, seria, portanto, um público letrado, vamos dizer assim. Na verdade, a palavra educado aqui foi até uma má tradução. Eu até sou crítico dessas más traduções e acabei fazendo uma aqui, ó. Ainda bem que eu consegui encontrar a palavra aqui antes de continuar. Vou até substituir logo aqui pela expressão, em vez da expressão educado, a expressão letrado. Porque não é educado que eu quero dizer aqui no sentido de uma pessoa educada, né? Uma pessoa letrada no sentido de que ela tem uma capacidade literária elevada. E, na verdade, elevada à média, porque na época a minoria das pessoas é que sabia ler e escrever. Então, quem sabia ler e escrever naquela época, muito provavelmente sabia ler e escrever bem, e, obviamente, era letrado nesse sentido, certo? Então, Lucas era, vou até riscar aqui também, e aí deixar sempre onde tiver riscado aqui a palavra letrado aqui, né? Então, Teófilo era letrado, Lucas era letrado, ou Lucas imaginava que a sua história poderia ser lida por outras pessoas letradas. E é a palavra letrado aqui sempre lembrando pessoas que têm hábito de... Aliás, pessoas que leem, obviamente, né? Porque sabem ler e, portanto, poderiam ler o seu texto, mas pessoas que têm um costume de leitura, tinham o hábito de leitura para poder identificar o tipo de texto, o tipo de linguagem que o próprio Lucas está usando ali. Sobre a linguagem, inclusive, eu vou falar alguma coisa logo mais, já aqui na frente. Por que Lucas escreve a história da primeira igreja? Olha, essa pergunta é interessante. Por que Lucas escreve a história da primeira igreja? Você vai ver que eu vou usar a expressão primeira igreja ou igreja primitiva. Eu não vejo problema nenhum na expressão primitiva aqui, e muito menos na expressão primeira igreja. É aquela primeira igreja mesmo ali que inicia logo no Pentecostes mesmo, né? Então vamos lá. Provavelmente porque ele sabia que escrevia um texto sagrado, uma vez que ele escreve no estilo da Septuaginta. Então isso aqui é algo muito, muito, muito interessante, porque a gente não, eu não sei, eu pessoalmente não sei. A gente tem certeza de que toda a escritura é inspirada. Isso aí isso é bíblico, inclusive. Então a gente não tem nem que discutir. E obviamente então os dois textos de Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, portanto, são inspirados. Tá, até aí a gente não discute. Mas será que o próprio Lucas sabia disso? Paulo, quando escreve, Paulo sabia que as suas cartas seriam legadas como cânon ou como um texto sagrado, né? Talvez sim, talvez não. Eu creio que nem todos sabiam.
Algumas eram realmente cartas muito práticas, né? As cartas de Paulo, por exemplo, cartas muito práticas, com um propósito muito específico, né? Mas o que eu quero dizer é que Lucas parece saber que o texto que ele vai escrever é um texto distinto, de certa forma, porque ele escreve no estilo da Septuaginta. E isso não era colocar o seu texto, colocar a sua linguagem próxima à linguagem da Septuaginta, não parece ter sido por acaso, parece ter sido deliberado. Nesse sentido que a gente poderia dizer, poderia imaginar, que dá a impressão de que ele acreditava que estava escrevendo um texto sagrado, né? É claro que eu não sei, como eu disse, eu pessoalmente não sei se eu poderia dizer que Lucas tinha em mente que ele estaria escrevendo um texto que seria colocado no mesmo peso espiritual, canônico, vamos dizer assim, sagrado, que, por exemplo, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento esse que, obviamente, ele conhecia muito bem e tinha como sagrado, né? Mas é que, assim, o estilo da Septuaginta, a gente só vai perceber isso no original, é lógico, é inescapável, né? Provavelmente ele acreditava que a história que ele estava contando era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E aí você tem vários textos ali, tanto em Lucas quanto em Atos, você tem vários textos que dão que deixam claro que Lucas, isso sim, isso é indiscutível, que deixa claro que Lucas sabia, exatamente pelo quanto ele conhecia o texto do Antigo Testamento, né, o texto sagrado, que ele sabia que o que ele estava escrevendo era sobre cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E isso aí não tem dúvida, né? Então esse é um outro aspecto importante também da pergunta por que Lucas escreve a história da primeira igreja. Agora, vamos lembrar uma coisa importante, que ele escreve Atos como uma sequência do Evangelho de Lucas. Lembrando que, isso aqui é interessante a gente fazer uma breve comparação, mas eu vou colocar uma pergunta aqui primeiro. A pergunta certa não deveria ser, então, por que Lucas escreve Atos? Porque essa pergunta partiria de um pressuposto incorreto. Qual pressuposto seria esse? O pressuposto de que ele escreveu a história da primeira igreja, da igreja primitiva. Exatamente por isso que a pergunta está errada aqui em cima, né? Se você perguntar por que ele escreveu a história da primeira igreja, está errado. Porque ele não escreve Atos, ele escreve a história daquilo que Jesus começou a fazer e os seus discípulos, seus apóstolos concluíram, vamos dizer assim, né? Ou Jesus começa a fazer e deixa como modelo, ou a própria primeira igreja, depois a gente vai falar sobre o modelo, deixa como modelo para posteriormente continuar sendo feito, né? Então esse aqui a forma de encaminhar essa pergunta de maneira correta é se você fizer a pergunta por que ele escreve Lucas, quer dizer, porque ele escreve uma sequência ao seu evangelho, porque os outros evangelistas não haviam escrito uma sequência. Então Marcos havia escrito apenas o evangelho, a intenção dele era escrever apenas o evangelho. E é bom comparar aqui com uma coisa interessante, que Marcos diz assim, ó, Marcos, quando começa o seu evangelho, ele diz assim, ó, o princípio do evangelho de Jesus. Só que quando ele fala o princípio do evangelho de Jesus, ele vai até a ascensão de Jesus, né? Então, assim, o evangelho de Jesus tem um princípio nele próprio, certo? Mas significa que não era todo o evangelho. Então, era só o princípio. E aí, o que Lucas percebe? Bom, se era só o princípio e não é todo o evangelho, e havia mais evangelho, ou seja, se era só o princípio, haveria que ter pelo menos o meio, já que o fim seria só com a volta de Jesus. Então, o meio começa com a igreja. Então, é mais ou menos essa a percepção que a gente tem que ter. Então, a possível resposta é essa mesmo, porque Lucas pretende aumentar o escopo da história dos inícios do cristianismo. Ou seja, o início do cristianismo não é só o que Jesus havia começado a fazer. Tanto é que Marcos havia chamado isso de o princípio do evangelho, né? O início do evangelho. Mas o que Lucas imagina é, bom, então começou com Jesus, mas começou com Jesus, não terminou com Jesus na ascensão, afinal de contas Jesus há de voltar, mas antes que Jesus volte há outra coisa no meio. Então tem um começo, um meio e um fim. E aí o que Lucas pretende escrever, e escreve de fato, é o começo e o início do meio. Nós aqui hoje estamos vivendo ainda o meio, né? Eu, quando dou aula de história da igreja, dou aula da história do meio todo, até aqui, né? E aí Lucas começou a contar essa história. Então, por isso que quando eu falei agora há pouco lá, que eu achei muito estranho iniciar um curso de história da igreja sem passar, pelo menos, pelo Novo Testamento, né? Então, essa é mais ou menos a ideia. E Lucas diz o seguinte no início de Atos, ele diz assim, ó, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi
até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que os que escolheram, foi elevado às alturas. Então, olha só, foi elevado às alturas, certo? Então foi até aqui, até o dia que, até o dia que foi elevado às alturas, certo? Mas olha que interessante, começou a fazer. Aqui ó, começou. Então ele começou, mas ele não é que ele tenha, como é que eu posso dizer isso? Ele começou e ele não terminou, entende? Ele começa e ascende aos céus. Então, e aí haverá, né, haverá de ter um meio consequentemente, o fim, que é a própria volta, e ele vai estar presente também no meio, obviamente, porque ele vai conduzir a história, mas de qualquer forma ele faz parte presencialmente e aqui na Terra, encarnado, ele faz parte do início, né, do princípio, certo? Então é mais ou menos essa ideia. Ou seja, para Lucas, a história da igreja era a base do evangelho, não apenas a história do ministério de Jesus. Lucas sabia que a salvação era para os gentios também, e nesse sentido é importante porque o evangelho não é pregado para os gentios enquanto Jesus está no seu ministério, só depois que Jesus ascende aos céus. Aliás, bem depois, inclusive, adentrando o livro de Atos, é que os gentios vão entrar também no seio do evangelismo, certo? No seio não, desculpa, no projeto do evangelismo. Se bem que o próprio Jesus havia deixado claro, tem sobre isso aqui também. Deixa eu ver se eu já acho isso aqui para dar uma adiantada. Mas há um momento aqui em que eu falo que Jesus já havia determinado que o evangelho era para os gentios, mas enfim, vai chegar aqui, você vai ver daqui a pouco, certo? Não vamos perder muito tempo não, porque inclusive escureceu rápido aqui, eu achei que não fosse escurecer tão rápido, acho que daqui a pouco eu vou desligar essa tela minha do canto aqui, vou deixar para vocês só a tela branca aqui, senão daqui a pouco vai ficar tudo preto aqui no fundo. Vamos seguir, vamos lá. O que Lucas Atos, aí eu já coloquei Lucas Atos aqui no sentido de ser uma coisa só, né? É claro que o nosso comentário vai ser só sobre Atos, mas o que Lucas Atos não é? Porque às vezes a gente pensa assim, bom, Lucas, o livro de Atos é uma defesa para o Evangelho. Não, não é apenas isso. Quer dizer, o que ele não é apenas, né? Ele é uma defesa para o Evangelho, sim, mas ele não é apenas isso. Era uma defesa para Paulo diante de Nero. O texto que foi escrito por Lucas foi escrito para que, quando Paulo chegasse diante do imperador romano, ele tivesse uma espécie de apologia, de apologética, vamos dizer assim, de defesa, já preparada para ele por outras fontes. Não é apenas isso, se é que foi para isso de alguma forma, né? Em alguma proporção. Também não é, da mesma linha aqui, não é uma reabilitação de Paulo diante dos detratores cristãos. Lembra que o Paulo tem dois momentos em que ele vai ter alguma dificuldade. Bom, ele vai ter vários momentos em que ele vai ter dificuldades dentro do próprio judaísmo, mas ele tem o primeiro momento em que alguns irmãos não vão confiar nele, obviamente com razão, não vão confiar nele porque ele havia perseguido os cristãos de forma violenta ao ponto de morte, né? Estevão, por exemplo, é um caso típico, né? Mas depois ele também quando no Concílio de Jerusalém, quando ele fala sobre quando ele defende que os gentios que chegam para o cristianismo, que conhecem Jesus como Senhor, não precisam participar dos rituais judaicos, porque ele não é judaísmo, e aí, sendo assim, eles ficariam presos à lei. Eu também não vou poder entregar muito aqui, porque ele já vai partir muito mais para o âmbito das cartas de Paulo. Mas, de qualquer forma, ele é não vou dizer exatamente perseguido, mas ele como é que eu posso dizer? Ele recebe algum tipo de oposição, ele tem oposição desses detratores cristãos. E aí o texto de Lucas não é para defender Paulo nesse sentido apenas, também não é uma refutação de heresias cristãs, e também não é uma promoção de uma teologia específica. Por exemplo, uma nova perspectiva por causa da demora da parousia. Parousia é a palavra grega que significa segunda vinda de Cristo. Isso aqui, na verdade, é algo muito técnico. Eu coloquei aqui porque o livro traz. Nós que somos membros de igreja, nós que somos ali, né, o laicato, vamos dizer assim, a gente não tem esse tipo de percepção, né? Os estudiosos do texto bíblico é que tentam acusar o texto de Lucas, tentam dizer que o texto de Lucas é um texto
que propunha uma nova perspectiva teológica, porque as pessoas estavam reclamando que Jesus não vinha logo, né? Então Jesus não vem logo, então alguém tem que escrever alguma coisa, e aí Lucas vai e escreve, portanto, o texto de Atos. Mas não é apenas isso, se é, e mais uma vez eu repito, se é que havia alguma proporção disso, né? Bom, eu vou desligar essa tela aqui, porque eu tô achando que essa escuridão aqui, será que tá ruim? Acho que não, né? Deixa aí, né? Tá. Fiquei incomodado com essa escuridão, escurecer muito rápido, mas tá tranquilo. Então vamos lá. Item 2, a teologia de Atos. A continuação do propósito de Deus na história. O Lucas, obviamente, Lucas, eu já ouvi, por exemplo, dizer que Lucas era um historiador. Eu não concordo que Lucas fosse um historiador, eu concordo que ele escreveu um texto de cunho histórico. Escreveu bem porque tinha boa leitura. Eu também não conheço nenhum outro texto de Lucas que fosse de cunho histórico. E eu repito o que eu estou dizendo aqui, considerando tanto Lucas quanto tanto o Evangelho quanto Atos. Se fosse assim, a gente teria que dizer que Marcos também é um historiador, ele contou a biografia de Jesus. A gente tem que dizer que Mateus também é um historiador, e assim por diante. Mas é porque o livro de Atos é muito mais especificamente histórico do que o Evangelho, e aí as pessoas dizem que. Eu nunca gostei dessa ideia de chamar Lucas de historiador. Mas de qualquer forma, não que eu esteja dizendo que escrever história seja algo restrito ao historiador, né? Mas o que eu estou dizendo é que ele não era um historiador, ele escreveu história porque ele sentiu uma orientação do Espírito Santo para fazê-lo, fez dentro da sua qualidade literária, obviamente. Deus, quando chama aqueles com as suas qualidades e usa essas qualidades, ele capacita quando, né, todo mundo, ele capacita todos, porque não tem a capacidade completa e usa sempre as capacidades. Então eu aqui, por exemplo, dando aula e Deus me usando nessa capacidade, né? Mas Lucas não era um historiador nesse sentido. Ele escreveu esse texto como história, mas uma coisa que Lucas tinha muito bem, e isso por causa do nível intelectual dele, com certeza, eu imagino que seja isso, é que ele tinha uma percepção de que o que estava acontecendo diante dos olhos dele, e ele participa né, do que está acontecendo, era uma continuação do propósito de Deus na história. É uma continuação dos atos maravilhosos de Deus no Antigo Testamento. Deus se revela nesses atos que culminam nos eventos da vida de Jesus e da igreja primitiva, né? Tanto a história da morte e ressurreição de Jesus, isso vai estar mais claro, por exemplo, no verso 23 do capítulo 2, quanto à oposição que a igreja experimentaria, que vai estar descrita nesses dois versículos posteriormente, esses 3 versículos, estão no plano e na presciência definitiva de Deus, ou seja, tudo isso aqui dá a impressão de que Lucas tinha uma percepção muito boa do que Deus já havia feito, né? Tanto pela experiência pessoal dele com Deus, quanto pela experiência judaica e também como pela experiência de leitura do Antigo Testamento. E além disso, ele tinha também a percepção das profecias do Antigo Testamento direcionando o curso da história da igreja. Profecias tais como a descida do Espírito Santo, a missão aos gentios, a incorporação dos gentios à igreja. Acho que são esses 2 textos aqui, ó, que eu estava procurando naquela hora. Essas 2 linhas aqui que eu estava procurando naquela hora, que dizia que o fato o fato do evangelismo aos gentios ter sido um pouco mais adentro, mais adentro do texto de Atos, era uma falta de percepção dos apóstolos, né, dos missionários do período ali, porque afinal de contas isso já era algo que Lucas havia percebido como profecias do Antigo Testamento, né? E obviamente a recusa dos judeus, como um todo, é claro, de responder ao Evangelho. Tudo isso é registrado lá mesmo no próprio livro de Atos. Tudo isso aqui são referências que você, apertando pause aí, obviamente pode ir lá observar. A vida da igreja foi direcionada por Deus em momentos cruciais, e aí aqui é bem claro que o meio que Deus usou, ora pelo Espírito, ora por anjos, ora por profetas, e às vezes o próprio Deus direcionando os acontecimentos que Lucas está narrando ali, né? E Lucas deixa claro que esses acontecimentos estão sendo direcionados pelo Espírito. O caso, por exemplo, o episódio, por exemplo, de Pedro, quando Pedro vai à casa de Cornélio, quando Pedro vê ali aquela visão, né,
do lençol sendo baixado ali com os animais impuros, e Deus dizendo não chame de impuro aquilo que eu tornar puro, ou seja, não, o judeu não podia comer, por exemplo, não podia se relacionar com quem era impuro, né? Eu estou colocando entre aspas aqui porque mas impuro. E o que Deus está dizendo para Pedro é: não, você não vai chamar de impuro mais o gentil, porque eu vou torná-lo puro. A descida do Espírito Santo também, ou seja, a própria obra do Espírito, fica claro para Pedro ali que ele até fala: como nós recebemos o Espírito, eles também receberam, e assim por diante. O poder de Deus visto em sinais e maravilhas realizados em nome de Jesus, e pode-se dizer que a obra da missão foi conduzida por Deus. A missão cristã foi conduzida por Deus. Ou seja, todas essas são percepções que Lucas tem de que, e isso dentro da sua teologia, né, de que Atos não, de que aquilo que ele estava relatando, aquilo que ele estava vivenciando, experimentando, era indiscutivelmente a continuação do propósito de Deus na história. Essa que é a percepção daquilo que a gente pode considerar como a teologia, vamos dizer assim, a teologia de Atos, né? Sobre a questão da missão e a mensagem, Atos é um livro sobre missões. Eu acho que não existe, eu vou até colocar esse aqui, eu não coloquei nenhum até agora não, mas esse aqui eu vou colocar. Eu acho que não existe nenhum texto, Atos 1:8, nenhum texto dentro de Atos, nenhum versículo que, que deixe isso mais claro do que Atos 1:8, né? Atos 1:8 é o texto clássico das missões, né? Esse aqui que a gente, inclusive, sempre recita em campanhas missionárias e assim por diante, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ou seja, deixa eu voltar aqui para o outro. Ou seja, não há discussão, não há dúvida de que Atos é um livro que fala sobre missão, né? Sobre missões. A gente sempre usa no plural, mas enfim, sobre missão. Havia uma missão, essa missão estava bem clara, Jesus deixou essa missão bem clara antes de ascender aos céus, e o livro de Atos é a demonstração de como essa missão eu estava pensando sobre isso quando eu vinha lendo o livro, tanto no avião quanto no aeroporto. Eu fiquei pensando como que por que foi feito tanta coisa na primeira igreja, conversões, um número de 3.000 conversões, né? Por que foram feitas tantas coisas naquele momento? A gente pensa às vezes que é porque eles tinham convivido com Jesus, para eles alguma coisa era mais intensa do que para nós, né? Mas eu acho que o propósito de Deus era exatamente esse mesmo, de mostrar, ó, existe um modelo que deve ser seguido, porque se você pensar bem, a Bíblia a Bíblia é cheia de tipos, né? Tipologia, cheia de modelos, né? Você tem em Adão você tem um tipo de Jesus e assim por diante, né? Você tem vários tipos. A tipologia bíblica é muito vasta e você tem vários tipos no sentido de eu estou falando de tipologia para o futuro, por exemplo. Adão é um tipo de Jesus no futuro, mas existem tipos de modelo que você olha, né? Então você tem Jesus encarna, tem um ministério irrepreensível e deixa como modelo para os discípulos, para todos nós. Mas a igreja precisa ter um modelo também. Então a gente vai até falar sobre o modelo da igreja logo mais aqui, que é aquele modelo que a gente sempre repete, né? A igreja pequenos grupos, o partir do pão, a leitura bíblica, oração, né? A entrada na igreja pelo batismo, né? A descida do Espírito Santo. Então, me dá a impressão de que aquele período precisava ser realmente muito mais amplo não, de muito maior alcance, exatamente para que ficasse como modelo. É engraçado porque a gente sempre pensa em voltar aos princípios, né? Voltar à igreja primitiva e tal. Se a gente não tivesse tido a igreja primitiva, a gente não ia pensar em voltar para ela, né? Aliás, a reforma protestante, por exemplo, acontece exatamente porque, num determinado momento, a volta era incontornável, vamos dizer assim. Né? Era impossível não voltar aos princípios, né? Era impossível não voltar à experiência de Atos, a experiência que Lucas nos descreve aqui. Né? E, aliás, Atos é um livro, obviamente, fundamental para a reforma protestante. O enredo de Atos é a propagação do evangelho. Eu coloquei a palavra enredo aqui no sentido de que é a linha
né? O enredo é a linha, vamos dizer assim, que vai atravessar todo o texto do começo ao fim, né? É a propagação do evangelho, né? É incontornável isso, né? O progresso apesar da oposição, o progresso da igreja apesar da oposição, que começa logo no Pentecostes, quando os apóstolos, quando os discípulos ali são ridicularizados, sendo acusados inclusive de estarem bêbados às 9 da manhã. E Pedro, quando dá o seu primeiro discurso ali, vamos dizer assim, ele deixa isso bem claro. Ninguém bebeu aqui, são 9 horas, né? Mas eles começam a ser perseguidos ali logo no começo, né? A morte de Estevão, obviamente, a morte de Estevão é um trecho do livro de Atos. Se bem que eu observei isso agora nessa última leitura completa. A morte acaba sendo secundária pelo que acontece ao redor da morte, ou seja, a postura que Estevão tem, a violência da morte acaba até sendo secundária. É porque a gente realmente não está vendo. Se a gente conseguisse ver essa cena, a gente teria um pouco mais de impacto pela própria morte, é óbvio, né? Mas, mas eu fiquei pensando, por exemplo, eu vou até usar a história de Estevão numa aula que eu vou dar esse ano, porque eu vou lembrar que Estevão contou a história do povo de Deus antes de morrer ali, rápido, em minutos, todinho, do começo ao fim. E quando você estuda um texto, quando você aprende uma história, você tem que ser capaz de contá ela toda, né? Eu falava isso nos meus cursos de história da igreja, né? Um dos objetivos é que ao final do curso você fosse capaz de contar toda a história da igreja, usando suas próprias palavras ali e tal. Morte de Estevão, morte de Tiago, oposição interna contra a pregação aos gentios, depois a oposição interna, até esqueci de colocar isso aqui, a oposição com relação a circuncidar-se ou não, a cumprir os ritos judaicos ou não, julgamento diante dos magistrados, tanto Pedro quanto Paulo, o próprio Estevão, obviamente, que no final das contas ele é julgado, mas morre. Pedro e Paulo escapam desses julgamentos, mas Estevão não. A oposição se torna uma ocasião para o evangelismo. E isso daqui é uma das chaves. Eu, que sou professor de história da igreja, consigo identificar isso aqui durante toda a história da igreja. A oposição sempre é o aumento do evangelismo. Se você quiser uma igreja que cresce, não peça a Deus paz, peça a Deus perseguição. Se você quiser fazer a oração certa para pedir para que a igreja cresça, peça a Deus perseguição. Porque é exatamente nessa ocasião que a igreja quer, cresce. Pelo menos na história da igreja tem sido sempre assim. A inclusão dos gentios no povo de Deus. Bom, eu vou parar por aqui. Vou marcar aqui que eu vou parar por aqui. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Porque eu estou vendo que o nosso tempo não pode ultrapassar 1 hora. Afinal de contas, a gente tem os nossos horários ali. Nosso culto começa daqui a pouco. Acho que vou seguir um pouco mais aqui. Ó. A inclusão dos gentios no povo de Deus. Atos reflete as tensões sobre a evangelização dos gentios. A gente mencionou agora há pouco, e obviamente a gente vai falar sobre isso com detalhes na hora que chegar lá dentro do texto, que havia não apenas uma rejeição, eu até diria uma rejeição justificável, porque vamos lembrar sempre que Jesus era judeu, ele viveu como judeu, morreu como judeu, viveu entre judeus, pregou para os judeus, seu evangelho era para os judeus, era para o seu povo, né? Foi morto, inclusive, infelizmente, pelos judeus. Todos os apóstolos e os seus contextos imediatamente depois ali da morte, ressurreição e ascensão de Jesus é um contexto judaico e toda a situação é uma situação judaica. O que eu quero dizer com tudo isso é o fato de que os gentios foram rejeitados no começo é um fato inicialmente justificável. Obviamente que a gente tem que lembrar que havia, como a gente ouviu agora há pouco, havia profecias do Antigo Testamento sobre isso, e o próprio Jesus havia dito isso também. No entanto, o que acontece é que houve tensões com relação à evangelização dos gentios. Tanto no caso de Pedro, quando ele visita Cornélio e depois volta com a notícia, e quando ele volta com a notícia, ele primeiro é perseguido. Outro dia eu ouvi um sermão sobre isso, achei interessante a perspectiva do pastor Luciano Subirá, quando ele diz que Pedro poderia ter colocado tudo a perder se ele não tivesse feito a coisa certa, que seria explicar com calma, com clareza, o que havia acontecido. Né? Se você for ler o texto lá, você vai ver que Pedro repete, na verdade era um recurso da época mesmo, né? Repetição, né? Mas Pedro repete exatamente
a história que você ouve Lucas contando a história de Pedro, e depois, quando Pedro chega, Lucas repete Pedro contando a própria história. Isso é interessante. Jesus comissionou a evangelização a todas as nações. Então, nesse sentido aqui, Jesus havia dito que o evangelho não era só para os judeus, era também para os gentios. Afinal de contas, todas as nações tinham que envolver todas as demais nações, exceto a nação judaica, né? Mas no início a igreja era judaica, e nesse sentido a igreja, obviamente, teve essa dificuldade de perceber isso, né? Esse é algo que a gente faz hoje em dia, a igreja primitiva já fazia também, demorar para perceber certas coisas, né? Acho que esse pedaço aqui é mais longo, né? Então eu vou parar por aqui. Então eu vou fechar aqui, vou marcar aqui que a gente parou aqui. Hoje é dia 2, né? Então a próxima aula será dia 9. Então aqui 9/1/2022. E aí a gente já sabe que é aqui que a gente segue na próxima aula. Certo? Bom, se eu fechar aqui vai ficar muito escuro, né? Então não vou fechar. Então eu vou deixar aberto isso aqui para a gente fazer uma oração e a gente seguir para o nosso culto logo mais. Senhor, obrigado em nome de Jesus por esse momento que nós tivemos aqui, obrigado por essa lição, obrigado por essa aula, obrigado porque hoje introduzimos o livro de Atos, na sua sequência ao Evangelho que Lucas escreve. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê muito aprendizado, muita sabedoria nesse tempo. Te peço que o Senhor separe para nós aquela porção de conhecimento que o Senhor tem separado para nós e que a gente seja grato e feliz por aprender e colocar em prática para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, meus irmãos, até a próxima, até domingo que vem, na nossa aula número 2 de 5 da nossa EBD de verão, introdução e comentário ao livro de Atos. Até mais, Deus abençoe.